Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, acordamos um pouquinho mais cedo hoje para a missa, porque hoje é um dia de festa. Chegou o grande dia. Durante 3 anos, a Diocese de Bauru se preparou para a celebração de seu jubileu de ouro. 50 anos de criação da Diocese de Bauru. Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao bom Deus pelos frutos, pelas sementes lançadas aqui na Diocese, pelos frutos colhidos, pelas pessoas que construíram a nossa Diocese de Bauru. Bispos, padres, leigos, líderes, cristãos e cristãs que se colocaram a serviço da Igreja de Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus os 50 anos de nossa Diocese e que essa celebração possa nos motivar para continuarmos a missão de Jesus aqui, nesse lugar que o bom Deus nos confiou. Então hoje teremos uma grande festa, às 4 horas da tarde no estádio do Noroeste, depois do show com o Padre Reginaldo. Então será um dia de festa, de alegria, mas acima de tudo de gratidão a Deus pelas maravilhas que Ele fez em nós e por meio de nós. Como disse o nosso núncio, o jubileu não é ponto de chegada, é ponto de partida, para que a gente continue a nossa missão com mais entusiasmo, com mais motivação, com mais desejo de amar e servir a Jesus. Falando em núncio apostólico, queremos agradecer a presença dele entre nós. Ele que chegou na sexta-feira e, como o Papa Francisco, já cativou todo mundo. Uma pessoa muito próxima, humilde, assim, alegre, simpática, bem acessível. Então isso é bom, a gente vê que a igreja está mudando. Que bom, né? A igreja mais próxima. Às vezes a gente cria tantas barreiras. E o Papa está aí derrubando as barreiras, o núncio veio, e alguns até diziam, parece até o Papa. Então vejam, isso é a igreja de Cristo. É isso que atrai as pessoas para Cristo. Então vamos agradecer a Deus a presença do núncio, que já cativou, já conquistou as pessoas aqui de Bauru. Todo mundo está muito feliz, uma presença assim, muito agradável, que certamente vai trazer muitos benefícios também para nós que estamos. Bom, queridos irmãos e irmãs, no dia de festa nós temos a palavra de Deus, que é bastante significativa para o dia de hoje. Vejam, a primeira leitura, a igreja crescia, e quando a comunidade cresce, geralmente surgem problemas, não é assim? A família também, quando cresce, a comunidade cresce, sempre surge uma tensão, uma situação ou outra. E logo no início da igreja também surgiu ali uma tensão, um problema que tinha que ser enfrentado. Os apóstolos tinham que evangelizar, que anunciar a Jesus, mas alguém precisava atender os pobres, as viúvas dele. As viúvas, eu sempre digo aqui, elas não tinham assistência a não ser da comunidade. Era a comunidade que servia os pobres. Vejam que bonito. Já desde o início. Desde o início. A igreja, a comunidade tinha uma atenção especial para com os pobres. E as viúvas aqui representam os pobres. Era dar de comer e servir as mesas. Então, como os apóstolos não podiam fazer tudo, aí o Espírito Santo, então, que conduz a igreja, suscitou neles essa iniciativa de escolher pessoas para que pudessem realizar esse serviço. E essas pessoas são chamadas de diáconos. Nós temos na Diocese de Bauru 5 diáconos permanentes, ou seja, aquele que se coloca a serviço. A palavra diácono, diaconia significa servir, Então vejam como a igreja ela vai se estruturando, vai enfrentando as novas realidades, os problemas, as tensões, as queixas,
Olha, as viúvas dos judeus são atendidas, as viúvas dos gregos não são atendidas, então nós temos que resolver isso. Então a primeira leitura mostra que quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente deixa que o Espírito Santo nos conduz, a gente encontra saída, não é? A gente encontra respostas. Nós temos que enfrentar a questão. Não adianta a gente ficar se lamentando. Imagine se ficasse aquela briga, até hoje estariam brigando. Quando uma situação aparece, ou na família, ou na igreja, ou no trabalho, na sociedade, a gente tem que enfrentar. Enfrentar com fé. Porque o lema do nosso jubileu é esse. O tema, o Espírito Santo nos conduz. E o Espírito Santo conduziu os apóstolos, certamente inspirados pelo Espírito Santo, tiveram essa feliz iniciativa da instituição do diaconato, daqueles que se colocam a serviço dos irmãos. Na verdade, todos nós somos diáconos e diaconistas, todos. Estamos sempre a serviço da vida, a serviço dos irmãos e, sobretudo, dos mais necessitados. Então, veja, essa é a mensagem da primeira leitura. Surgiu uma tensão, surgiu um problema, rezemos, peçamos a Deus sabedoria para enfrentarmos bem aquela situação e encontrarmos uma saída. Sempre tem saída, não tem? A gente costuma dizer, só não tem saída para a morte. E quando ela chega, tem que enfrentar, né? Mas assim mesmo a gente consegue ainda, né, desviar um pouquinho com a graça de Deus, com o progresso da ciência, né, a serviço da vida. Bom, a segunda leitura, Pedro fala do sacerdócio por 2 vezes. O que é esse sacerdócio? Não é só o padre, não, né? Todos nós, pelo batismo, somos sacerdotes. É o que a igreja chama de sacerdócio comum a todos. Temos um sacerdócio comum pelo batismo, somos um povo sacerdotal, e temos um sacerdócio ordenado, que é o padre, o bispo, o diácono, né? Então, vejam, pelo batismo, pela fé, nós somos um povo sacerdotal. E oferecemos com o sacerdote um sacrifício a Deus, pelo bem da vida, pelo bem do povo. Então é interessante o que o Pedro nos diz. Nós devemos nos aproximar de Jesus. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Aliás, Jesus é o único sacerdote. Nós participamos do sacerdócio de Cristo. Pelo batismo, vocês e eu pela ordenação. Mas todos nós participamos do único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Então nós somos um povo sacerdotal, que rezamos, que agradecemos, que oferecemos a Deus a nossa vida e que nos colocamos a serviço da vida. Por isso Pedro nos convida a nos aproximarmos de Jesus. A pedra fundamental não é pedra de tropeço. Jesus é a pedra que sustenta a nossa vida. É aquela rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida de fé. Então Jesus não é pedra de tropeço, é pedra de sustento. Porque uma casa que não é construída sobre a pedra, a rocha, ela cai. Então vamos nos aproximar de Jesus. Vamos viver o nosso sacerdócio, o nosso batismo. Porque Pedro termina a leitura dizendo que Jesus nos tirou das trevas para a luz. E a luz é o próprio Cristo. Bom, o Evangelho, queridos irmãos e irmãs. A primeira parte do Evangelho é interessante. Jesus disse que não devemos ficar perturbados, porque a morte nos perturba. É lógico. Por mais fé que tenhamos, nós temos um certo receio em relação à morte. Então Jesus diz: não fiquem perturbados os corações de vocês. Acreditem em Deus e acreditem em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Então veja, Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição,
abriu para nós as portas da vida eterna. E a nossa morada definitiva não é mais o túmulo, não é o cemitério, mas é a casa do Pai. E um lugar preparado pelo próprio Jesus. E olha o que Jesus disse: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Que bom, né? Saber que Jesus nos quer por perto dele. Jesus disse isso: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Eu não vou abandonar vocês. Jesus quer que estejamos com Ele. A questão é saber se nós queremos estar com Ele. Isso é importante. Jesus quer que estejamos com Ele. Ele falou isso no Evangelho de hoje. Agora nós também precisamos querer estar com Ele. Jesus quer a nossa companhia. E nós precisamos querer também a companhia dele em nossa vida. Onde estamos está Cristo. Onde está Cristo, nós estaremos. Veja. Onde estamos hoje, Cristo está conosco, é companheiro de caminhada. E onde está Cristo junto do Pai, nós um dia estaremos com Ele. Essa é a fé. Por isso, a partir daí, o nosso coração serena, ele não fica tão perturbado mais. A partir da fé, da ressurreição. Depois Jesus responde a Tomé dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos muitos caminhos por aí abertos, mas esses caminhos que estão por aí, nem todos conduzem à vida. Nem todos conduzem à verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Nós devemos buscar essa verdade. Buscando essa verdade, nós encontramos Deus. E buscando Deus, nós encontramos a verdade, que é o próprio Deus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Antigamente se dizia assim: todos os caminhos levam a Roma, não é assim? Vocês conhecem esse ditado, né? Mas hoje a gente pode dizer: nem todos os caminhos levam à salvação. Nem todos. Nós temos muitos caminhos e precisamos ter o discernimento para saber qual é o caminho que vai nos conduzir a Jesus, a vida e a verdade, que é o próprio Jesus. Né? Escolher o caminho. E depois o diálogo de Jesus com Felipe. Felipe pede a Jesus para que ele mostre o Pai. O Pai. Jesus é o rosto humano do Pai. Jesus é a revelação do Pai. E o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. É o mistério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma substância. 3 pessoas, mas a mesma natureza, a mesma substância. Mas o interessante é aquilo que Jesus disse a Felipe: Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece. Às vezes Jesus vai nos perguntar, vai nos questionar. Há quanto tempo Jesus está conosco e nós ainda não o conhecemos? Será que o conhecemos? Porque quanto mais conhecemos, mais amamos. Quanto mais amamos, nós queremos conhecer, não é assim? A gente conhece para amar. E quando a gente ama, a gente quer conhecer ainda mais. Então, Jesus questiona Felipe: há quanto tempo estou com você e você ainda não me conhece? Isso pode acontecer conosco. Pensamos que conhecemos Jesus, mas não conhecemos ainda. Às vezes temos uma imagem errada de Jesus, uma imagem deturpada de Jesus. Não temos? Às vezes temos. Quanta gente ainda tem aquela imagem negativa de Jesus? Um Jesus que condena, que só fica vigiando para punir, para condenar. Não é esse o rosto que Jesus veio revelar. O rosto do Pai é o rosto da misericórdia. É o rosto da misericórdia por natureza. Por excelência é o rosto da misericórdia. Então, esse é o rosto do Pai. E esse rosto do Pai foi revelado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Salvador. Então, peçamos ao Senhor a graça de conhecer Jesus para amá-lo. E quanto mais o amamos, mais queremos conhecê-lo. Para que tenhamos uma ideia clara de Jesus, não deturpada. E possamos acolher Jesus, de fato, como caminho, verdade e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.